antes de Jesus curar o seu corpo, Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. Jesus não vai no efeito, Jesus vai na causa, porque não adianta espantar a mosca sem remover o lixo. Mateus capítulo 8, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Diz assim: e, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. É uma afirmação ou uma pergunta? Uma afirmação. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele está afirmando. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo, imediatamente, ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai e mostra-te, ou apresenta-te ao sacerdote. E apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E você diz amém. A Bíblia aberta do jeito que nós estamos, todas as vezes que o Evangelho ele começa uma narrativa com estas expressões, como no versículo 1, vírgula, descendo, ou então, quando ela diz depois disto, ou logo, vírgula, continua, ou imediatamente, a Bíblia está denunciando que este episódio, esta narrativa, ela é um ato contínuo imediato ao episódio anterior. Então, aconteceu alguma coisa, fechou-se uma história e logo, imediatamente, ato contínuo imediato, na mesma hora, sem espaço de tempo, engata-se a próxima história. E o que acontece no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus? Mateus 5, 6 e 7 é chamado de o Sermão da Montanha. Alguém disse que esses 3 capítulos, eles são um resumo de tudo que Jesus ensinou em 3 anos e meio. Alguém chegou a dizer que se houver um confisco mundial de Bíblias e se queimarem todas as Bíblias e for proibido o uso da Bíblia e alguém memorizar Mateus 5, 6 e 7, nós temos nesses 3 capítulos um resumo do que Jesus ensinou enquanto em vida aqui na terra. Os grandes teólogos, a grande maioria deles, dizem que os 3 capítulos não foram ditos assim na carreira como a gente lê, mas que foi um encontro em um monte. Jesus pega os seus discípulos recém-chamados, leva-os para o monte e lá passa de 1 a 2 semanas ensinando-os sobre os princípios do reino de Deus. E o versículo 1 do capítulo 8 começa dizendo: e descendo ele do monte, ou seja, logo após esse retiro espiritual, Jesus desce do monte com os discípulos e seguiu uma grande multidão. A multidão não estava no monte, a multidão estava lá embaixo. E quando Jesus desce do monte, a multidão vem seguindo ele. E aí o versículo 2 diz assim: e eis que veio um leproso. Há algumas versões bíblicas que dizem: e aproximou-se um leproso e o adorou. Isso para nós hoje, 2000 anos de distância, parece que não soa tão pesado, mas eu estou falando de alguém que é considerado cerimonialmente
impuro. Um leproso, só para vocês terem uma noção, ele era diagnosticado leproso através de um sacerdote. E o sacerdote, após diagnosticar a lepra, fazia o leproso assinar uma certidão de óbito prévia. A pessoa já era considerada morta e ele era excluído e colocado para fora dos muros de Jerusalém, em um local onde hoje é o lixão de Israel, era onde os leprosos ficavam. Se ele fosse casado, após ser diagnosticado, não podia nem se despedir da família, ele não podia ir em casa, ele não podia ver a esposa. Se ele tivesse filhos, ele não poderia ver os filhos mais, ele não podia ver os amigos, ele era completamente erradicado da sociedade. E esse cara, a partir de agora, ele é considerado morto para a família, morto para os amigos e morto para a sociedade. Ele era podre, ele era excluído, ele fedia. Pense na lepra há 2000 anos atrás. A lepra nunca vai ser algo agradável de se ter, mas você imagina a lepra sem o avanço da ciência, da medicina, o medicamento, acompanhamento médico que tem hoje. O homem vivia em estado de putrefação em vida. Dedos caíam, orelha caía, né? Para você ter uma noção, é um The Walking Dead, é um morto-vivo andando na cidade. Se ele entrasse na cidade, fosse obrigado a entrar na cidade por algum motivo, ele tinha que vir gritando, dizendo: imundo, imundo, para que as pessoas tivessem a oportunidade de se afastar dele, porque quem chegasse perto dele era considerado também imundo, impuro e leproso. Então esse camarada vive fora do convívio social. Ele não vai mais no futebol de sábado à tarde com os amigos, ele não pode mais ir no shopping, né, no Buriti Shopping para assistir um cinema, ele não pode mais ter convívio social. Mas a Bíblia diz que ele se aproximou de Jesus e o adorou. Isso aqui não pode passar desapercebido. Ele viu alguma coisa em Jesus que o deixou muito à vontade para chegar perto dele. Ele viu alguma coisa em Jesus que o deixou muito tranquilo para chegar perto dele. Ele não podia chegar perto de ninguém, mas quando ele viu Jesus, a Bíblia diz que ele se aproximou de Jesus. Algo em Jesus atraiu ele, algo em Jesus chamou ele, algo em Jesus o disse: pode vir que aqui você não vai ser julgado. Algo disse para ele: pode vir que aqui você não vai ser apedrejado. Algo disse para ele: pode vir porque aqui você não vai ser odiado. Algo disse para ele: pode vir porque aqui você vai ser amado. Isso me leva a pensar que o espírito do Evangelho, a santidade do Evangelho, a espiritualidade do Evangelho, ela não repele os leprosos, ela atrai os leprosos. Ela não bota o leproso para fora, ela chama o leproso para dentro. Quanto mais cheio de Deus você for, mais os leprosos vão querer chegar perto de você. Quanto mais cheio da graça você for, mais os pecadores vão querer estar perto de você, porque a santidade do Evangelho não expulsa o pecador, ela atrai o pecador. Quando você chega em um lugar, o pecador vai dizer: eu quero chegar perto dele, porque ele tem algo que me atrai, ele tem algo que me chama, ele tem algo que me puxa. Porque o Evangelho não repele pecador, ele atrai os pecadores. Ele chega perto de Jesus e Jesus deixa ele chegar perto dele, porque o medo das pessoas é: se ele chega perto de mim, ele me torna impuro. Mas quando o leproso chega perto de Jesus, não é a lepra do leproso que contamina Jesus, é a santidade de Jesus que purifica o leproso. Oh glória, eu vou falar de novo que alguém não entendeu. Quando o leproso chega perto de Jesus, não é a sujeira dele que contamina Jesus, é a santidade de Jesus que purifica ele. E a Bíblia diz que ele chegou, ele se aproximou e ele adorou. Vamos ver a adoração dele? Vamos ler aí, está de Bíblia aberta? Como é que é a adoração dele? Glória, 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 glória. Hã? É isso que ele diz? Aleluia, aleluia. O que ele diz? Senhor, se tu quiser, o Senhor pode me curar. Vamos ser honestos. Isso parece uma adoração ou um pedido? Um pedido.
Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Mas a Bíblia chama de adoração. Ele o adorou. Por que é adoração? Porque a oração dele assemelha-se à oração de Jesus. Se possível for, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Oh glória, seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. 1 João capítulo 5 versículo 16. E esta é a certeza que temos em Deus, que tudo que pedirmos segundo a sua vontade, Ele fará. Por que é adoração? Porque ele está sofrendo, ele está doendo, parte do seu corpo estão caindo, ele está podre, ele não está comendo direito, ele não consegue dormir direito, mas quando ele chega diante de Jesus, ele diz: Jesus, eu estou sofrendo, está doendo demais, eu não estou dormindo bem, eu não estou comendo bem, eu estou sofrendo muito, mas o Senhor não é obrigado a nada, é só se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me curar. Sabe o que ele estava dizendo? Se o Senhor me curar, eu continuo te amando. Se o Senhor não me curar, eu continuo te amando. Se o Senhor me libertar dessa doença, eu te amo. Se o Senhor não me libertar, eu continuo te amando. Se o Senhor me purificar, eu te adoro. Se o Senhor não purificar, eu continuo te adorando. Isso é adoração. Isso é adoração. O que é adoração? É entender que Deus pode te dar tudo, mas Ele só vai te dar tudo quando Ele entender que você é capaz de adorá-lo sem nada. Oh glória! Eu estou sentindo Deus aqui essa noite. Adoração é servir a Deus sabendo que Ele pode te dar tudo, mas Ele só vai te dar tudo quando perceber que você é capaz de adorá-lo sem Ele te dar nada. Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me curar. E aí a Bíblia diz que Jesus, e eu contei essa história para chegar aqui, eu quero destacar uma palavrinha com vocês, que está no versículo de número 3, a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão, diga, estendeu a mão, e o tocou, diga, tocou. A pergunta é: Jesus poderia tê-lo curado sem tocá-lo? Jesus podia só ter estendido a mão e ter curado ele. Poderia nem ter estendido a mão e tê-lo curado. Poderia ter dito uma palavra e tê-lo restaurado. Mas a Bíblia diz, em outros episódios, Jesus não foi na casa das pessoas, liberou uma palavra e o milagre aconteceu. Mas neste episódio, a Bíblia diz que Jesus o tocou. Diga, tocou. Aquele homem não estava acostumado a ser tocado. Aquele homem não podia tocar em ninguém. Ele não podia sequer chegar perto de ninguém. Mas quando Jesus o toca, Jesus está dizendo para ele: eu não tenho nojo de você. As pessoas podem te ver um leproso, eu te vejo uma pessoa que tem um potencial aí dentro. Eu não vejo em você um morto, eu vejo alguém que merece ser tocado. Pega essa palavra aqui. Jesus o tocou e depois disse: ser curado. Cara, no versículo de número 3, versículo 4. Jesus o tocou e disse: ser curado. Tocou dizendo: ser limpo. Quando Jesus diz ser limpo, Ele cura o seu corpo. Mas quando Jesus o toca, Jesus cura a sua alma. Oh glória! Quando Jesus toca naquele homem, Ele não está curando o corpo dele, Ele está curando a alma dele. Ele está dizendo: você tem valor, você não é um qualquer, para mim você não é mais um, você é especial e eu te toco por isso. E aí quando eu li essa palavra, Deus ministrou algo no meu coração que eu quero compartilhar com vocês, que é: Deus se importa, o Deus que se importa com as nossas emoções. Você pode dizer essa palavra bem alto, diga: Deus se importa com as minhas emoções. Só dessa vez, agora pelo menos, diga para alguém do seu lado: Deus se importa com as suas emoções. Você já parou para pensar no tanto de mensagens que Jesus prega e tantas vezes que Ele diz: não tenham medo, ou sejam ousados, ou tenham coragem?
Jesus se importava com as emoções das pessoas. E quando eu olho para essa realidade, eu vejo que isso não é algo que está só no Novo Testamento. Na verdade, em Gênesis capítulo 3, queria muito que você abrisse comigo aí, se puder colocar na tela, por gentileza. Gênesis capítulo 3, quando o homem peca contra Deus, Deus deu um mandamento direto: não toque nessa árvore, não coma do seu fruto. O ideal era nem olhar para ela. Deus diz: não mexa nessa árvore. Mas em Gênesis 3, versículo 8, quando o homem peca, o homem desobedeceu a Deus, o homem pecou contra Deus, o homem desonrou a Deus, o homem colocou em xeque se o que Deus disse era verdade ou não. Mas a Bíblia diz que quando ouviram a voz de Deus após o pecado, os seus olhos se abriram. No versículo 7, eles fazem uma roupa ali de folha de figueira. No 8, eles ouvem a voz de Deus, que passeava no jardim, sentem vergonha, sentem medo, ficam apavorados, se escondem por trás das árvores. Aí no versículo 9, Deus chega para eles, e é muito interessante notar o que Deus diz a Adão. Deus não diz: Adão, o que você fez? Deus não diz: Adão, o que você foi arrumar para a sua vida? Deus não diz: cara, eu falei para você me obedecer. Deus não diz: você está expulso do jardim agora, vai embora porque eu não quero você aqui. Não. A primeira pergunta de Deus para Adão é: onde estás? Sabe o que Deus estava dizendo? Mas para mim, mais importante do que o pecado que você cometeu é para onde esse pecado acabou te levando. Mais importante do que o erro que você cometeu é para onde esse erro acabou te arrastando. Pega essa palavra aqui. Para Deus, mais importante do que o seu pecado é para onde o pecado te arrastou, é para onde o pecado te levou. Adão, onde é que você está? Eu não me importo tanto com o seu pecado como eu me importo com onde você foi parar por ter pecado. Eu estou mais preocupado com o que você está sentindo. Você está com vergonha, Adão? Por que você é meu filho? Deus diz: onde é que você foi parar? Onde é que o pecado te arrastou? Diga: Deus se importa com as minhas emoções. Quando no Novo Testamento, Jesus, em João capítulo 8, ele encontra aquela adúltera, e os religiosos queriam apedrejá-la. Jesus dá uma palavra, deixa os caras com vergonha, eles vão embora, e Jesus diz para ela: eu também não te condeno. Só que ele diz: vai e não peques mais. Sabe o que ele estava dizendo para ela? Foi o teu pecado que te trouxe para esse momento de vergonha, e eu não quero te ver mais envergonhado desse jeito. Então vai e não peques mais, para que você não viva mais isso. Por quê, pastor? Porque o seu pecado não faz mal para Deus. Tem gente que acha que o pecado dele faz mal para Deus. Se ele pecar, Deus vai perder noite de sono, vai dar insônia, Deus vai fazer greve de fome. Ai, o Joãozinho pecou, onde é que eu errei com esse meu menino? Não, irmão, o teu pecado não faz mal para Deus. O teu pecado só faz mal para você mesmo. É por isso que em João capítulo 5, quando Jesus cura aquele paralítico e depois o encontra no templo, ele diz: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, o teu pecado não faz mal para Deus, o teu pecado faz mal para você. Então pare de pecar, não porque Deus vai mudar se você pecar ou deixar de pecar, mas porque a sua vida vai mudar. Se você pecar ou deixar de pecar, Deus continua sendo Deus. Se você pecar ou deixar de pecar, Deus continua sendo santo. Se você pecar ou deixar de pecar, Deus continua sendo eterno. Se você pecar ou deixar de pecar, Deus continua no trono sendo adorado eternamente. É a sua vida que muda quando você deixa o pecado, não a de Deus. Diga: Deus. Muita gente para pouco barulho. Diga: Deus se importa com as minhas emoções. Quem lembra do paralítico de Cafarnaum? Marcos capítulo 2. Ele é colocado por uma corda em cima de uma cama, amarrado em 4 pontas, colocado aos pés de Jesus. Quando Jesus olha para aquele homem deitado, ferido por dentro e por fora, doente no corpo e na alma, Jesus identifica o mal que está nele. E Jesus não diz: seja curado. Na verdade ele não diz nem antes e nem depois. Eu vou te explicar isso aqui.
Jesus olha para ele e diz: perdoados estão os teus pecados. A ciência foi descobrir isso há alguns anos atrás. As tais das doenças psicossomáticas. O que é psicossomático? É o que nasce na psique e desencadeia no soma. Nasce na mente e desencadeia no corpo. Um erro, um pecado, uma palavra, uma mágoa, um sentimento não tratado e alimentado, que quando alimentado e silenciado acaba falando no corpo. Há um dito na psicologia que quando a boca cala, o corpo fala. Então a pessoa está tão adoecida na alma, ele fica guardando aquilo para ele que adoece o corpo dele. Provavelmente é isso que esse homem está vivendo aqui. Ele está com uma doença no corpo originária de algo que aconteceu na vida dele. Então antes de Jesus curar o seu corpo, Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. Jesus não vai no efeito, Jesus vai na causa. Por que, pastor? Porque não adianta espantar a mosca sem remover o lixo. Não adianta espantar a mosca sem remover o lixo. Você pode mudar de igreja, se não remover o lixo, onde você for a mosca te acompanha. Você pode mudar de endereço, se você não remover o lixo, a mosca te acompanha. Você pode mudar de cidade, se você não arrancar o lixo, a mosca te acompanha. Você pode mudar de emprego, se não remover o lixo, a mosca te acompanha. Deus me trouxe aqui hoje para dizer para alguém: eu te trouxe nesse culto para arrancar o lixo da tua alma que tem adoecido a sua vida. Primeiro Jesus cura por dentro. E olha que interessante, quando Jesus diz a ele: perdoados estão os seus pecados, logo em seguida Marcos 2, leia na sua casa. Jesus não impõe a mão nele, Jesus não diz: receba a cura. Jesus não unge ele, não faz campanha por ele. Jesus diz assim: levanta. Vamos pensar? Se Jesus disse levanta, é porque ele já estava curado. Porque quando a cura acontece do lado de dentro, a cura do lado de fora é só consequência. Oh glória. Arai, choremahai. Eu estou cheio do Espírito Santo para liberar uma palavra de Deus aqui essa noite. Essa mágoa é um lixo aí dentro, meu irmão. Esse rancor é um lixo aí dentro da tua alma, meu irmão. Esse sentimento ruim é um lixo na tua alma. Mas hoje Deus te trouxe nesse lugar para arrancar o lixo que estava tirando a tua paz, para que você tenha novidade de vida. Se você recebe essa palavra, dá um glória a Deus aí, crente. Diga: o Deus, não diga com graça, o Deus que se importa com as minhas emoções. Quem lembra de Mateus capítulo 14? Gente, os discípulos estavam no meio de uma tempestade, 9 horas, de 6 da tarde às 3 da manhã, remando. A Bíblia diz em Marcos 6,48 que quando Jesus os viu, eles estavam cansados de tanto remar, estavam esvaindo as suas forças, quase desmaiando, é o que diz o texto. Eles estavam tão apavorados que quando Jesus vem andando sobre as águas, eles confundem Jesus com um fantasma. Fantasma no grego é o mesmo que espírito. O que ele está dizendo é: o espírito que levantou essa tempestade veio agora se apresentar para terminar o trabalho e matar a gente. Aí Jesus diz para eles: não tenham medo. Diga comigo assim, bem alto, bem bonito. Diga: a tempestade ainda estava em vigor. O vento ainda estava soprando. As ondas ainda açoitavam o barco. E Jesus disse: não tenham medo. A tempestade acalma lá quando Jesus entra no barco com Pedro. A Bíblia diz que eles pisaram no barco e a tempestade acalmou. Mas aí, pastor Ângela, Jesus diz assim: não tenham medo. O que Jesus está fazendo? Antes de acalmar a tempestade circunstancial, ele está acalmando a tempestade existencial. Antes de acalmar a tempestade que estava acontecendo lá de fora, Jesus acalma a tempestade do pânico que estava acontecendo lá de dentro. Oh glória! Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui. Pega essa palavra. Pastor, será que funcionou? O Pedro, há 30 segundos na casa, achava que ia morrer. Ah, é um fantasma, vou morrer.
Quando Jesus diz não tenha medo, a paz que entra no coração de Pedro. Agora Pedro diz assim: Jesus, deixa eu andar sobre essa água também. Sabe o que Pedro está dizendo? Se a tempestade do lado de dentro foi resolvida, a tempestade do lado de fora não me causa mais pavor. Se a tempestade do lado de dentro foi resolvida, a tempestade do lado de fora não me causa mais pânico. Se a tempestade do lado de dentro foi resolvida, a tempestade do lado de fora não tira mais a minha noite de paz. Se a tempestade do lado de dentro foi resolvida, eu vou andar sobre a tempestade. O Deus que acalma a tempestade do lado de fora é o Deus que acalma a tempestade do lado de dentro. Diga a Deus que se importa com as minhas emoções. Mas Deus se importa tanto com as suas emoções que Ele disse para os seus discípulos: perdoem os vossos inimigos e abençoe aqueles que falam mal de você. Sumiu até o glória. Porque orar não é difícil não, amor. Difícil é perdoar. Jejuar não é difícil não. Difícil é orar para o cara que está xingando a gente e abençoar ele, dizer Deus te abençoe. Quando Jesus diz perdoem os seus inimigos, Ele não está nem aí para os seus inimigos. Vou deixar você pensar um pouquinho. Quando Jesus diz orem pelos seus perseguidores e abençoe eles, Ele não está nem aí para os seus perseguidores. Sabe o que Ele está pensando? Em você. Ele está dizendo ore, abençoe eles, não porque eles merecem, mas porque você merece paz. É capaz. Perdoe, não porque eles merecem ser perdoados, mas porque você merece seguir tranquilo, em paz, sem esse peso que está consumindo a tua alma, porque você está carregando esse miserável, onde você vai estar carregando ele. Irmão, pega essa palavra aqui. O maior prazer que você pode dar para o seu inimigo é deixar ele descobrir que ele está vivendo a vida dele e você está dormindo e acordando pensando nele. Posso liberar uma palavra? Não gaste mais um minuto da sua vida pensando em quem lhe fez mal. Não gaste mais um minuto da sua vida pensando em quem lhe feriu. Ele não merece. As pessoas estão, Pastor Fábio, estão estragando o seu tempo de qualidade com pessoas que amam, pensando em gente que lhe fez mal. E a pessoa que lhe fez mal continua fazendo mal até hoje porque ele está permitindo. Porque relembrar uma dor do passado no presente é criar outra dor e sofrer de novo. E a pessoa fica perpetuando a dor dela mesma em nome de Jesus. Perdoe hoje essa falta. Perdoe hoje essa traição. Perdoe hoje essa mentira que te contaram. Perdoe. Ah, mas ele não merece. Ele não, mas você merece paz. Você merece ser feliz, você merece seguir avante. Diga, Deus se importa com as minhas emoções. Deus se importa tanto com as suas emoções, que em Mateus capítulo 6, Jesus diz: não estejais preocupados com o dia de amanhã. Gente, pense num negócio que pode destruir a tua vida. É a preocupação e a ansiedade. Pessoas ansiosas conseguem estragar o hoje que existe com o amanhã que não existe. E quando Jesus diz, não estejam preocupados com o dia de amanhã, Ele está dizendo, viva o hoje e basta a cada dia o seu mal. Pastor, e amanhã? Deus já está lá. Eu vi um glória e dois aleluia. Vou falar de novo. Pastor, e quanto ao amanhã? Deus já está lá. Deus já está lá. Porque se você preocupa-se e o mal acontecer, você sofre duas vezes. Você sofre hoje com a preocupação e amanhã com o mal. E se o mal não acontecer, você sofre de graça. Deixa eu dar um dado para você aqui. Isso é um dado, isso aqui não é o que eu acho, não. É um dado, uma pesquisa.
90%, 90 a 95% das coisas com que você se preocupa na vida não acontecerão na vida real. 90 a 95% das coisas com as quais você está preocupado com amanhã, com semana que vem, não vão acontecer. Mas você está sofrendo hoje, estragando hoje, por causa do amanhã que não existe. Ajude o pregador só mais essa vez. Diga para alguém: para de estragar o que existe com o que não existe. O cara está estragando o descanso de hoje por causa de um problema que pode acontecer ou não amanhã. O cara está estragando a paz hoje por causa de um problema que pode ou não acontecer amanhã. Em nome de Jesus, aprenda a confiar em Deus e aprenda a entender que o Deus que cuida dos pássaros, o Deus que cuida, aleluia, do lírio dos campos, é o Deus que cuida de você, é o Deus que cuida de você, é o Deus que já está no seu futuro preparando tudo. Descansa em Deus. A palavra preocupação, se dividida, ela dá a ideia de diga comigo, preocupação. Não, é muita gente para pouco barulho, diga preocupação. Separe as palavras. Diga pré-ocupação. O que é preocupação? É preocupar-se. Ou ocupar-se previamente, antes da hora. Sabe qual é o problema de quem se preocupa? É que quando chega a hora de se ocupar, ele já está cansado. Ele já se ocupou antes. O cara perde noite de sono, o cara não tem paz na alma, não consegue descansar, não consegue planejar. Aí fica preocupado, consumindo energias, quando ele deveria reunir todas as energias para resolver o problema caso ele apareça. Em nome de Jesus, receba a confiança em Deus essa noite. Receba uma fé renovada essa noite, em nome de Jesus. Confiar, descansar, irmão. Dormir em paz é confiar em Deus. É saber que enquanto eu estou dormindo, Deus está preparando tudo. Irmão, preocupação não resolve o problema do amanhã, só estraga a paz do hoje. Amém? Em último lugar, para encerrar, diga bem alto: Deus se importa com as minhas emoções. Quando Jesus, voltando para o texto, quando Jesus toca aquele homem, eu queria que colocasse na tela aqui, por gentileza, o versículo 4, Mateus 8, versículo 4. Jesus diz algo para ele que, permita-me a licença poética, eu não posso afirmar que foi isso que Jesus diz, mas é para a gente pensar. Versículo 4, Jesus disse assim: mostra-te ao sacerdote. Como é que está na sua Bíblia aí? Está ao sacerdote? Ou está a um sacerdote? Ao. Todas as versões bíblicas, eu pesquisei, eu sou curioso, que eu vi em português, dizem ao sacerdote. Ao é específico. Ao não é qualquer um. Olha isso aqui, gente. Haviam 7.000 sacerdotes no tempo de Jesus. Alguns nunca conseguiram servir no templo. Alguns tiveram a oportunidade de servir 1 ou 2 vezes na vida. Ou melhor, no ano, 1 ou 2 vezes. Aquele homem foi diagnosticado leproso através de um sacerdote. E agora Jesus limpa ele. Jesus não diz: vai lá e apresenta-te a um sacerdote. Jesus diz: vai e apresenta-te ao sacerdote. Sabe, para mim, sabe o que significa? O mesmo sacerdote. O que te declarou morto vai ter que te declarar vivo. O que te declarou imundo vai ter que te declarar purificado. O que te declarou impuro vai ter que te declarar purificado. Sabe o que Jesus está fazendo com aquele homem ali? E eu fecho aqui. Jesus está curando seus traumas. Oh glória. Irmão, eu estou sentindo muito Deus aqui essa noite. Desde que eu cheguei aqui,
Desde a hora dos louvores, pastor Wellington, Deus trouxe alguém aqui hoje para curar de traumas. Traumas na alma, marcas da infância que te perseguem até hoje. E você não consegue chegar em lugar nenhum, porque você vive ali sempre agarrado. Está com 40 anos, 50 anos. Não consegue se desprender de algo que aconteceu na sua infância e adolescência. Abre comigo, por favor. Apocalipse. Eu queria muito que você visse na sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia? Todo mundo. Dos discípulos de Jesus, o único que morreu de forma natural foi o João. Ô meu irmão, preciso que você dobre toda a atenção aqui agora. Um morreu pendurado de cabeça para baixo na cruz, outro morreu crucificado de pé, outro foi esfolado, outro foi lançado, apedrejado. João foi o único que morreu de forma natural. A sentença de João não foi arrancar a cabeça dele, apedrejar, jogar de um prédio, esfaquear. A sentença de João foi o isolamento. João era chamado o discípulo do amor. Diga, discípulo do amor. Você já imaginou ser membro da igreja de João? Quem é teu pastor? O pastor do amor. Quem é teu pai? Meu pai é o pai, é o discípulo do amor. Uma pessoa amorosa, a marca dela é que ela gosta de estar perto de pessoas. Uma pessoa amorosa gosta de gente. Gosta de estar perto de gente. A sentença de João não foi a morte, não foi apedrejamento. A sentença de João foi o isolamento. E para o discípulo do amor, que gosta de estar perto de pessoas, a maior dor não é nem a morte. A maior dor é se afastar da família, ficar longe dos filhos, ficar longe da esposa, ficar longe da igreja. O algoz de João não era um soldado romano e nem um religioso judeu. O algoz de João era um mar. Diga, o mar. Não, diga para 2 ou 3 pessoas, diga, o mar. O algoz de João era o mar. Ele olha para a esquerda, mar. Olha para a direita, mar. Ele quer ver a família, mar. Ele quer ver a igreja, mar. Onde ele olha, ele vê o mar. Por anos. Quando João olha para o céu, Apocalipse capítulo 21, abra comigo aí, meu irmão, versículo 1. Quando João olha para o céu, antes de Jesus mostrar o que tinha no céu, Jesus mostra para João aquilo que não tem no céu. Ele diz, eu vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Sabe o que Jesus estava dizendo? Seu algoz não está aqui, seu inimigo não está aqui, quem lhe afastou das pessoas não está aqui. Sabe por que Jesus faz isso? Porque se João olhasse para o céu e visse o mar, não ia importar ter rua de ouro, não ia importar ter muro de cristal, não ia importar ter anjo cantando santo, santo. Se João visse o mar, ele não queria ir, ele não ia querer ir para o céu, porque o céu ia lembrar dele o sofrimento que ele teve na ilha de Patmos. Então, antes de Jesus levar João para o lugar que é o melhor lugar do mundo, ele cura o seu trauma. Por quê? Porque você pode ir para o melhor lugar do mundo. Se o seu trauma não for curado, esse lugar não vai ser bom para você. Você não vai conseguir desfrutar nada lá. Eu estava pensando esses dias em José. É um dos personagens bíblicos que eu mais gosto da biografia. O José podia ter chegado no Egito na segunda, na terça ter interpretado o sonho de Faraó e na quarta-feira ter virado governador. Deus tem poder para isso, sim ou não? Sim ou não? Sim. O cara ficou quase 20 anos sofrendo para chegar ao governo. Fiquei pensando, por que Deus deixou esse cara sofrer tanto no Egito? E aí Deus me deu uma revelação um dia. Pega essa... Irmão, se você entender isso aqui, isso vai virar uma chave tão grande na sua vida. Se José fosse para o Egito segunda, Faraó sonha, interpreta o sonho de Faraó terça, e chega no governo quarta, quinta, os irmãos de José chegavam no Egito para pedir comida. José ia ser mal demais para os seus irmãos.
José ia ser um diabo na vida dos irmãos. Eu imagino José jogando os irmãos no poço, tirando os irmãos do poço, vem de irmão para cá, vem de irmão para lá. Ele ia judiar demais dos irmãos dele. Por quê? Porque ainda havia um trauma. Em Gênesis 41, José tem um filho. E ele bota o nome do filho, e o significado do seu nome é: Deus me fez esquecer a minha dor. No capítulo 42, os irmãos vão buscar comida com ele. Por quê? Porque ele já estava pronto para perdoar os irmãos, para abraçar os irmãos. Deus não cumpriu o que falou que ia fazer na sua vida ainda, porque talvez você não está preparado para isso. Emocionalmente você não está pronto para viver isso. Antes de Deus te levar ao lugar que Ele quer te levar, Ele quer curar o seu trauma, Ele quer curar as suas emoções.